Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, quero mandar um abraço aí a toda essa região do sul de Minas, onde a TV POS tem alcance. Nós estamos aí com um trabalho da Igreja Avivamento para as Nações, na cidade aí de Bandeira do Sul, também Santa Rita de Caldas. Pretendemos chegar a Campestre, Botelhos, Cabo Verde, também aí em Caldas, né, que já é passagem. Eu tive o final de semana em Poste Caldas. Eu estava percorrendo, né, algumas regiões aí onde nós também, quando nós morávamos aí, e a gente fazia os trabalhos, né, por exemplo, passei lá em frente ao Manaim, o acampamento onde eu fui batizado com o Espírito Santo, ali quase próximo a Machado, e hoje, pela graça de Deus, nós temos aí um trabalho em Machado, temos também em Serrania. Quero mandar um abraço a todos vocês aí, inclusive eu falei com alguns irmãos aí de Machado e também de Serrania, para estar divulgando o nosso programa, que é uma forma de você estar, não é ajudando a gente, né? É ajudando o reino de Deus, porque nós somos aquilo que nós ouvimos. Então, por exemplo, se você está na companhia de pessoas que te traz vamos dizer, pessimismo, claro que você se tornará uma pessoa pessimista. Se você acompanha uma pessoa de fé, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa muito vitoriosa, né? Porque a fé, ela remove montanhas. Então, nós somos o resultado daquelas pessoas a qual nós convivemos, nós vivemos. Eu costumo dizer aqui na igreja que ninguém nasce fumando, nasce bebendo, nasce usando outro tipo de droga, nasce prostituindo. Então, o círculo de amizade a qual você está, que determina quem você será, tá? Aí você pergunta, apóstolo, mas nós não devemos amar a todas as pessoas? Devemos amar a todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. A Bíblia ensina a gente até a orar por eles, mas não andar. Amar é uma coisa, andar é outra. A palavra de Deus ensina nós, né? Temos vitória na nossa vida quando nós deixamos, por exemplo, a roda de escarnecedores, caminho de pecadores. Por exemplo, nós aqui do Avivamento para as Nações, nós temos contato com centenas de pessoas durante uma semana e milhares durante o ano. Nós vamos lá, pregamos para eles, ensinamos, aconselhamos, oramos por eles, mas nós não andamos. Por quê? Porque a Bíblia ensina, tá? Então, tome cuidado com quem você, por exemplo, está andando, com quem você está ouvindo. Isso determina quem você será. Então, tome cuidado com isso, tá bom, meu amado? Então, uma forma, por exemplo, de você estar divulgando, né, que nossa programação, que eu tenho certeza que todas as vezes que você estiver assistindo, você vai ali ver, né, pessoas sendo transformadas. Você vai ouvir uma palavra que te edifica, muitas vezes uma palavra que exorta, e essa palavra também é uma palavra de amor, porque o verdadeiro amor é aquele que disciplina, né, que corrige, porque o amor não é passar a mão aonde está existindo um erro e concordar com aquilo. Isso é ajudar a pessoa a cair no abismo. O verdadeiro amor é orientar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está diante de uma situação, não sabe o que vai fazer, e pela palavra de Deus, pelo amor que o Senhor derrama em nós, nós orientamos aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não esteja gostando naquele momento, mas no futuro ela vai ver que aquilo ali foi um ótimo ensinamento, tá bom, meu amado? Nós queremos, antes de nós estarmos aqui lendo a palavra de Deus, nós vamos falar de Eclesiastes capítulo 11, os sábios conselhos. Você vai assistir um videozinho, sempre a gente passa esse videozinho aqui na igreja, ele chama o Senhor Cara Legal. Eu acho que
nós que estamos aí consolidando discípulos, que nós estamos trabalhando com pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela tem aquela ideia, né? Não, olha, eu sou bom, eu sou uma pessoa maravilhosa, e quando nós vamos abordar pessoas também na rua, a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho Deus, eu tenho assim uma força maravilhosa, eu tenho um sentimento maravilhoso, aí eu tenho um Deus comigo, e não é por aí, minha amada, a Bíblia não ensina isso, e é aquilo que a Bíblia ensina que é correto, não é por aí. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo, todos nós, inclusive nós que estamos na igreja também, nós necessitamos de Jesus a todo momento. Nós não estamos dizendo que é só você que necessita, nós também necessitamos de Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida, tá? E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nós necessitamos de Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Então as pessoas têm esse conceito religioso, né? Olha, eu não faço nada de mal para ninguém, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa que só trabalho, só ajudo o próximo. Agora, é isso que me leva a Deus? É isso que me leva à vida eterna com o Senhor? Não, a Bíblia não fala isso. Então, assista esse videozinho, ele é muito interessante, meu amado, e para que você possa aprender e também ensinar os outros, tá bom? Logo em seguida nós retornaremos. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria:
A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11. Aqui, versículo 4. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem fica observando o vento, nunca plantará, e quem fica olhando para as nuvens, nunca colherá. Vou ler novamente. Quem fica observando o vento, nunca plantará, e quem fica olhando para as nuvens, nunca colherá. Claro que aqui nós estamos diante de um versículo, onde ele, capítulo 11, ele fala sobre o conselho, né? Os conselhos, sábios conselho, aqui dá conselho para os jovens, não somente para os jovens, mas para todos nós. Claro que não é só esse versículo que nós estamos tirando uma base, mas a Bíblia toda
Bíblia toda, você vai ver que todos os servos de Deus, eles tinham uma ação. Eles não eram parados esperando aquilo. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer para depois eu tomar uma atitude. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina eu tomar uma atitude. Porque toda ação, ela provoca uma reação. Tá? Então, veja bem, quem fica observando o vento, quer dizer, imagina uma pessoa, né? Ela tem ali ela recebeu ali um baita de um terreno, vários alqueires, e ela fica, olha, puxa vida, hoje não dá para plantar, porque eu vi ali que é isso. Hoje não dá para fazer, porque vai acontecer isso. Hoje não dá para fazer, porque vai acontecer aquilo. Então você pergunta, apóstolo, mas o que tem a ver? Infelizmente, meu amado, nós vemos muitas pessoas dessa maneira. São pessoas acomodadas. Parece que elas reagem, né? Eu não sei se reage, se é a palavra correta. Parece que elas vivem de acordo, né, com a onda. E a Bíblia não ensina isso. Então fica esperando, fica adiando aquilo, né? Adia para outra semana, adia para outro mês. E outra coisa, se nós, por exemplo, aquilo que eu posso fazer hoje, eu deixar para amanhã, eu já estou atrasado. Eu poderia fazer aquilo hoje. Então as pessoas, elas vão postergando aquilo, né? Vão adiando aquilo e vai deixando. Então, geralmente, por exemplo, uma pessoa, você que é uma pessoa empreendedora, quando nós falamos pessoas empreendedoras, não entenda só para o lado material. Nós vemos, por exemplo, muitos obreiros empreendedores espiritualmente. Você entrega ali alguma coisa na mão deles, de repente, eles não vêm trazer simplesmente, olha, eu fiz aquilo, não. Ele fez com sabedoria. Ele teve um ganho naquilo. E nós vemos pessoas que fazem simplesmente por fazer, como um dever religioso. Então a gente, eu fiz aquilo ali como um dever religioso. Né? Então você, por exemplo, que vive aí no contexto da igreja, nós vamos ver, por exemplo, existem obreiros, existem pessoas que você entrega algo para eles são pessoas empreendedoras, elas trazem ali resultado daquilo. Tem pessoas que você entrega, eles trazem problema. Significa que, por exemplo, aquela pessoa, ela não está sabendo, por exemplo, colocar a fé em ação, ter atitude correta, ter posicionamento correto. Tudo na vida é assim, né? Então toda ação, ela provoca uma reação. Então você pode pegar, por exemplo, desde lá de Gênesis, Noé, sem nenhuma universidade, sem nenhum estudo de engenharia, ele construiu o maior navio desse mundo. Um navio que jamais um homem, por exemplo, uma faculdade mesmo que teve ali vários ensinos, ele vai construir um navio daquele que vai suportar todos os contratempos da natureza, igual o dilúvio. Então a arca, ela prevaleceu diante da maior catástrofe que o planeta Terra teve. A gente ouve falar aí, né, dos furacões e uma série de outras circunstâncias, tsunamis. Quer dizer, a maior catástrofe que o planeta Terra já teve até hoje foi o dilúvio. E aquele navio suportou tudo isso. Porque Noé, ele ouve uma orientação do Senhor, ele tomou uma posição, teve uma atitude, e sem nenhum tipo de tecnologia, ele constrói a arca. Imagina se Noé, por exemplo, tiver, não, Senhor, espera um pouquinho, olha, está difícil aqui, não dá para fazer, mas será que é para fazer mesmo? Senhor, mas como? Eu não tenho estudo nenhum, não tem como fazer. Imagina se Noé fosse o tipo de pessoas, né, que nós vemos muitas vezes dentro de igreja hoje, que tudo coloca obstáculo. Você coloca algo para a pessoa fazer, é até perigoso, porque você vai arrumar mais um problema, ou vários outros problemas. Para mim, quem tem fé, meu irmão, não fica arrumando problema.
é a solução, é uma oportunidade de você crescer individualmente e através daquilo que Deus está fazendo na tua vida, trazer um resultado para que outras pessoas possam ver Jesus através de cada atitude que você está fazendo. Então tem pessoas que ficam observando o vento. Hoje não dá, imagina Noé observando o vento. Senhor, mas como que eu vou fazer hoje, Senhor? Mas esse negócio de dilúvio é certo mesmo? Será que não é uma ilusão minha? Ah, Senhor, mas peraí, eu vou deixar para amanhã. Senhor, eu vou deixar para o ano que vem. Imagina, o dilúvio chegaria e ele também, né? Provavelmente iria morrer naquele dilúvio. Você vê o caso, por exemplo, de Abrão, que Deus fez uma promessa, ele, né, passa ali alguns momentos difíceis na família e tal, mas ele tomou posse daquilo, ele não ficou esperando, né, acontecer, né, porque tem gente que fica esperando acontecer para depois mover. Não, você tem que fazer acontecer, meu amado. Quem tem fé, faz acontecer. Muitas vezes nós ficamos aí vendo o ímpio, né? Porque o ímpio é isso, o ímpio é aquilo. Olha o que está acontecendo na minha cidade, olha o que está acontecendo na minha região. Porque o ímpio, ele, infelizmente, ele tem, né? Está ali no instrumento, ali na mão do maligno, ele tem atitude. E muitas vezes nós vemos um servo de Deus só esperando, né? Eu vou esperar no Senhor. Não é o tempo ainda. Será que é assim mesmo, meu irmão? Será que é? Se a Bíblia ensina nós remirmos o tempo, Paulo escrevendo ali, né, uma das cartas de Paulo, acho que é a carta aos Efésios, ele diz que nós temos que aproveitar cada momento, remir o tempo. Hoje a gente vê muita resenha, né, não vê as pessoas tomando atitude. E nós como servo de Deus, eu como servo de Deus, você como serva de Deus, não fica esperando acontecer, não, faça acontecer. Fica observando aí o vento. Vamos esperar amanhã. Hoje não, parece que o dia não está ajudando, né? Vamos deixar para depois de amanhã. Não. Aquilo que você pode fazer hoje, irmão, não deixe para amanhã. Sai aí, não sei se você está no leito de enfermidade, atravessando um momento aí de depressão, não sei como está a sua vida, mas levante, irmão. Levante. Procura aí. Eu lembro, né, antes de conhecer Jesus, eu estava passando um período muito ruim na minha vida. A vontade era só ficar deitado. Naquele tempo não falava muito em depressão. A gente quase não ouvia essa palavra depressão. Surgiu de uns 20 anos para cá, né? Então você passei um período ali triste, angustiado. E teve um dia que eu falei, Senhor, eu vou sair. Eu tenho que tomar atitude. Foi aí que eu encontrei um missionário. Aquele missionário falou de Jesus para mim, e ali foi a saída, né, de tudo. E nunca mais eu fiquei em cima de uma cama, em cima de um problema, dentro de casa, esperando aquilo né, esperando alguma coisa para acontecer. Claro que a gente passa momentos muito difíceis da vida, como pastor, líder de ministério, é problema todo dia, mas nós estamos ali para resolver esses problemas, não é para dar mais problema. Então fica olhando o vento, né? Quem fica observando o vento, ele nunca planta, e quem não planta, não colhe. Se você, por exemplo, não plantar oração, você vai colher poder? Você não. Só colhe poder quem planta oração. Se você, por exemplo, não planta aí, você que é um pastor de uma igreja, fica esperando as pessoas chegarem nessa igreja, igual eu ouvi essa semana, né? As pessoas, não, o pastor falou que as pessoas, se elas quiserem, elas que vão à igreja. Eu não vejo isso na Bíblia. Aliás, Jesus não ensinou isso. Jesus não ficou ali, né, dentro de um templo esperando as pessoas chegarem na igreja. Ele foi até as pessoas. Eu ide. Mas a gente ouve isso. Infelizmente a gente ouve isso. Se elas quiserem, se Deus tocar nelas, um dia elas vão para a igreja. 90% dos pastores têm esse conceito. Isso aí não é um conceito bíblico, é um conceito de preguiça. A Bíblia fala que aquele é só você ler o Salmo 126, que aquele que sai,
né, chorando, ele levando ali a semente, ele voltará, ele sai, ele teve uma atitude, chorando. Então eles querem, por exemplo, que as pessoas vão até a igreja deles. Aqui nós não ensinamos isso. Se tiver algum obreiro nosso com essa mentalidade, é uma mentalidade fora da palavra de Deus, uma mentalidade manipulada por demônios. A igreja, ela tem aquela atitude de sair, de ir até os ímpios. Você vai ver isso, por exemplo, na igreja de Pentecostes, a igreja que nós deveríamos ter o verdadeiro ensinamento, é Atos dos Apóstolos. Você vê Paulo tomando posição, saindo, você vê Jesus, você vai ver isso na vida de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos deles. Então a gente fica esperando, né? Ou aquele que faz, ele faz simplesmente para fazer, não faz ali, né? Quando ele vai fazer, ele traz mais problema. O verdadeiro servo de Deus fica trazendo problema, né? Ele traz solução, porque não fica olhando o vento. Ele vai. Então, você quer conhecer um homem, coloca algo na mão dele para ele fazer. Você começou a trazer problema, aquilo ali, né? Aquele que é de Deus, ele traz a solução, ele traz novas ideias, ele traz aí, você conversa com a pessoa, você fica rico ali de bênção de Deus, de tanto ver, né, aquela pessoa trazendo ali, não é problema, trazendo sugestão para aquilo, trazendo criatividade naquilo, porque significa que aquela pessoa buscou em Deus, buscou direção no Senhor, buscou, né, daquele que traz a bênção para nós, traz solução. Então, meu amado, não seja um arrumador aí de problema, nem para a tua vida, nem para a tua família, nem para o teu ministério. Seja uma pessoa de Deus. Aquilo que foi colocado na tua mão, você vai trazer agora resultado positivo, de solução daquilo, não é problema não. Em nome de Jesus eu declaro isso na tua vida, meu amado. Você que é do avivamento aí, você tem visto o nosso povo aí fortalecido, cheio da graça, tá bom? No próximo programa nós vamos continuar nesse mesmo texto aqui, em nome de Jesus, para você sair dessa situação. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, eu repreendo todo espírito maligno de comodismo, pessoas que vivem numa inércia, Senhor, espiritual, profissional, sentimental. Nós repreendemos toda obra maligna em nome de Jesus, que seja liberado, meu Pai, na vida de cada pessoa, não importa o que esteja passando, seja liberado, Senhor Deus querido, para que essa pessoa seja uma pessoa que venha ser solucionadora de problema e não aquela que venha complicar mais, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu amado irmão. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações.
Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.